Bombas nucleares, foi isso que quase levou toda a humanidade ao fim do mundo. Apesar dos países viverem com constantes conflitos, foi nos anos 60 que uma guerra nuclear só não aconteceu por pouco. Se você clicou nesse vídeo, sabe que estamos falando da crise dos mísseis de Cuba. Mas o que foi tudo isso e como aconteceu? Primeiro, precisamos entender o contexto em que os países viviam, armados até os dentes com estoques nucleares capazes de acabar com a vida na Terra várias vezes. A União Soviética e os Estados Unidos competiam pela dominância do modelo do sistema financeiro mundial, sendo que os soviéticos representavam o comunismo e os norte-americanos o capitalismo. Em meio a tudo isso, a Guerra Fria se desenrolava, contando com grandes missões de espionagem. E foi assim, com a espionagem cotidiana, que o mundo quase acabou. Um avião espião dos Estados Unidos entrou sem autorização no espaço aéreo de Cuba a 21 mil metros de altitude para evitar a detecção das defesas aéreas do país em 14 de outubro de 1962. Equipado com grandes e potentes câmeras, a aeronave apontou seus olhos analógicos para uma base militar que parecia ser de mísseis nucleares. O problema é que Cuba não era, nem nunca foi, uma potência nuclear, e tudo indicava que essas armas pertenciam à União Soviética. No dia seguinte, as 928 fotos foram analisadas e a informação foi confirmada pelo Centro Nacional de Interpretação Fotográfica da CIA. A base, que ainda não estava pronta, ficava a aproximadamente 150 quilômetros de distância da fronteira dos Estados Unidos e foi encarada como uma afronta pelos norte-americanos. Os mísseis eram do modelo R-12 Divina, com capacidade de 1 megaton cada, cerca de 67 vezes mais forte do que a bomba que destruiu Hiroshima. Se lançados de Cuba, seriam capazes de acertar a Flórida, Nova York e até mesmo a capital Washington em apenas 13 minutos, causando milhões de baixas civis. Em 22 de outubro daquele mesmo ano, o presidente John F. Kennedy anunciou para a população a descoberta da base soviética em Cuba, e os próximos 6 dias foram de pura tensão e uma terceira guerra mundial que parecia inevitável. Appear to be designed for intermediate range ballistic missiles, capable of traveling more than twice as far, and thus capable of striking most of the major cities in the Western Hemisphere. No entanto, para entender o porquê Cuba decidiu aceitar a instalação de mísseis nucleares em seu território tão próximo dos Estados Unidos, é preciso entender o que estava acontecendo por lá. Desde os anos 1930, Cuba era um destino popular de férias para a população norte-americana rica, e desde os anos 1950 a maior parte da economia cubana estava sob controle direto norte-americano. Isso mudou quando Fidel Castro tomou o poder em 1959 ao liderar a Revolução Cubana. O seu governo nacionalizou empresas norte-americanas como fábricas, bancos, cassinos e plantações de café e açúcar. Se han encontrado con que la Revolución Cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Logo após chegar ao poder e com a intenção de proteger o seu governo, Fidel Castro buscou ajuda na União Soviética, encarando seu apoio como uma forma de defender o território cubano de intervenções norte-americanas, principalmente porque Fidel Castro se identificava muito mais com o comunismo do que o capitalismo. Em 15 de abril de 1961, aviões norte-americanos foram disfarçados de aeronaves cubanas com pinturas nas cores e sinais da Força Aérea de Cuba. Várias unidades do Douglas B-26 Invader realizaram ataques às aeronaves cubanas que estavam estacionadas em solo.
O disfarce tinha o objetivo de parecer que os ataques eram, na verdade, um golpe interno em Cuba. Entre 17 e 19 de abril de 1961, cerca de 1.400 exilados cubanos foram treinados pela CIA para derrubar o governo de Fidel Castro. Para isso, eles invadiram a Baía dos Porcos, mas foram derrotados em menos de 72 horas. Um dos principais fatores que levaram à derrota foi a falta de apoio aéreo norte-americano. Embora os planos originais da CIA incluíssem bombardeios aéreos maciços para apoiar a invasão, Kennedy autorizou um número limitado de ataques, reduzindo drasticamente a eficácia da Força Aérea. O presidente norte-americano temia que o envolvimento aéreo completo fosse detectado e usado como propaganda contra os Estados Unidos. A operação recebeu o nome de A Invasão da Baía dos Porcos. Essa época foi o auge da Guerra Fria. A corrida pela superioridade nuclear entre os soviéticos e os norte-americanos representava a disputa entre os sistemas econômicos capitalista e comunista, e a demonstração de poder militar fazia parte do confronto entre as duas nações dominantes e recebeu o nome de Guerra Fria porque foi marcado por tensões políticas, mas sem um conflito armado direto, apesar dos constantes testes nucleares. Após a invasão da Baía dos Porcos, o líder do bloco soviético Nikita Khrushchev se aproximou ainda mais de Fidel Castro e acreditava que era só uma questão de tempo até que os Estados Unidos invadissem Cuba. Com isso, decidiu instalar mísseis nucleares na ilha como uma forma de reforçar o seu apoio a Fidel e insistiu que todo o processo fosse realizado no mais absoluto segredo. Para isso, as tropas soviéticas foram transportadas no convés de navios de carga não militares e receberam instruções de se vestir com roupas civis. Foram esses navios mercantes que transportaram os mísseis balísticos nucleares e para isso foram escoltados por submarinos soviéticos. A inteligência norte-americana estava monitorando a atividade dos navios soviéticos em direção a Cuba e desconfiou que alguma coisa estava acontecendo. Mesmo assim, levou cerca de um mês para que o avião U-2 reconhecesse a base militar secreta. Além da proteção de Cuba pela União Soviética, a instalação dos mísseis era uma forma de reequilibrar a disputa da superioridade nuclear, já que os Estados Unidos haviam instalado mísseis nucleares Júpiter na Turquia e na Itália entre as décadas de 1950 e 1960, apontando-os para o bloco soviético, deixando suas armas entre 1.000 e 3.000 quilômetros de distância das fronteiras soviéticas, muito mais próximo de Moscou do que caso os mísseis partissem de solo norte-americano. Essa ação fazia parte da integração das duas nações à OTAN e foi vista como uma ameaça à existência da União Soviética por Nikita Khrushchev. Após a detecção de armamento nuclear em Cuba, foi criado o EXCOM pelo presidente John F. Kennedy, um grupo que administrou a crise. Duas opções foram apresentadas, sendo a primeira o ataque à base em Cuba pela Força Aérea Norte-Americana ou o bloqueio naval para evitar que mais remessas chegassem à ilha. A segunda foi a escolhida por ser menos arriscada, já que a primeira poderia gerar uma guerra de grandes proporções. Em sua declaração de 22 de outubro para a televisão, assistida por aproximadamente 100 milhões de norte-americanos, além do anúncio da base nuclear, Kennedy também informou sobre o bloqueio naval que os Estados Unidos fariam como uma forma de controlar o poder soviético. We no longer live in a world where only the actual firing of weapons represents a sufficient challenge to a nation's security. Do outro lado do oceano, o líder de Moscou decidia como iria responder ao embargo dos Estados Unidos a Cuba. Enquanto isso, as tropas soviéticas estacionadas lá em Cuba contavam com mísseis nucleares de curto alcance do modelo Luna, com poder de 2 quilotons, com alcance de 30 a 70 km para usar em caso de invasão.
Esses mísseis são considerados táticos, suficientes para destruir tropas e até mesmo uma frota de navios, mas sem alcance para desencadear um conflito nuclear direto contra os Estados Unidos. Caso Kennedy tivesse optado pela invasão, é muito provável que esses mísseis tivessem sido usados e um provável conflito nuclear se iniciasse, e o mundo seria muito diferente hoje em dia. Enquanto a Marinha dos Estados Unidos se dirigia para formar um cinturão naval em torno de Cuba para impor uma quarentena e interceptar navios soviéticos com o objetivo de impedir o transporte de armas nucleares adicionais, navios soviéticos atravessavam o Atlântico com ainda mais mísseis nucleares, com o objetivo de reforçar ainda mais a base em Cuba. Duas possibilidades se desenrolavam para Nikita Khrushchev. Ele poderia continuar o avanço dos navios e arriscar um conflito, ou ordenar que retornassem, o que poderia demonstrar enfraquecimento do seu governo. Enquanto isso, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos sofreu quedas significativas e itens desapareceram dos mercados em uma busca frenética por suprimentos, refletindo o medo e a incerteza da população frente a uma possível guerra nuclear. No dia 24 de outubro de 1962, é relatada a notícia de que o primeiro navio soviético deu meia volta, retornando à União Soviética. Esse fato deu esperanças de que o conflito estava sendo resolvido. Mesmo com o retorno dos navios soviéticos, a guerra ainda era uma possibilidade com o avanço da construção da base em Cuba. Nesse período, o Comando de Defesa Estratégico dos Estados Unidos entrou em DEFCON 2 pela primeira vez na história. O sistema DEFCON tem 5 níveis, sendo que o quinto indica paz e o primeiro indica guerra em andamento ou ação militar imediata. O DEFCON 2 é um estado de quase guerra em que as forças militares estão de prontidão. Nessa etapa, bombardeiros B-52 Straight Fortress decolavam dos Estados Unidos carregando arsenal nuclear suficiente para dizimar cidades inteiras. Eles voavam em direção ao Ártico com o objetivo de resposta imediata caso os Estados Unidos tivessem suas bases terrestres de mísseis atacadas. Era uma maneira de proteger parte do armamento nuclear, além de manter uma capacidade de resposta mais rápida. Enquanto isso, os generais pressionavam Kennedy a autorizar a invasão de Cuba. Para isso, seria necessário o desembarque de 120 mil soldados com suporte de defesa aérea. Tropas chegavam à Flórida sem parar para se organizar. Enquanto isso, em Cuba, cerca de 270 mil soldados se preparavam para defender o território da ilha, equipados com armamentos de Moscou, como tanques T-55 e mísseis SA-2 contra bombardeiros. Em 26 de outubro, John F. Kennedy recebeu uma carta de Nikita Khrushchev com termos para uma solução pacífica. Nela, o líder soviético se comprometia a remover suas tropas de Cuba caso os Estados Unidos retirassem o bloqueio naval. Mas não foi tão fácil assim. 27 de outubro de 1962 ficou conhecido como Sábado Negro, dia em que eventos quase desencadearam uma guerra nuclear. Neste dia, Fidel Castro escreveu uma carta para Nikita Khrushchev recomendando um ataque nuclear aos Estados Unidos. Ele estava convencido de que Cuba seria invadida e que a União Soviética deveria ser a primeira a atacar. No entanto, o líder soviético acreditava que uma resolução diplomática era possível. Com isso, ele enviou uma segunda carta a Kennedy, mas desta vez com mais solicitações, sendo as duas principais a remoção dos mísseis norte-americanos Júpiter da Turquia, além de derrubar o bloqueio naval a Cuba. Ao invés de aguardar uma resposta de John F. Kennedy, o líder soviético anunciou suas solicitações à rádio de Moscou, tornando seu pedido público. Essa foi uma estratégia ousada, já que tornava público a negociação entre os dois países. Kennedy ficou sozinho
já que aceitou a proposta contra as recomendações tanto de seus generais quanto de seus conselheiros. O governo da Turquia se opôs, argumentando que a retirada dos mísseis do seu território enfraqueceria a OTAN e as próprias defesas da nação. Outro evento viria para aumentar o desgaste diplomático entre as potências. Neste mesmo dia, o piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, Rudolph Anderson, invadiu o espaço aéreo cubano com um avião de reconhecimento U-2. Quando a aeronave entrou no espaço protegido, estava desafiando diretamente as capacidades de defesa de Cuba, que estava equipada com modernos sistemas soviéticos. No entanto, a necessidade de inteligência era crítica, já que as imagens aéreas capturadas pela aeronave eram a principal fonte de informação para identificar as instalações de mísseis soviéticos em Cuba. Em terra, a tropa soviética que operava na ilha usavam radares P-12 Spoon Rest e P-15 Flatface, que tinham a capacidade de visualizar aeronaves em altitudes extremas. Guiado por um deles, 2 mísseis S-75 Divina foram lançados e acertaram a aeronave com seu raio de explosão de cerca de 30 metros de distância, causando danos severos à fuselagem e à estrutura com seus estilhaços lançados por 200 kg de explosivos. Esse míssil era extremamente eficaz para sua época e podia atingir alvos até 25 mil metros de altitude, em outras palavras, 25 quilômetros. O choque foi fatal tanto para o piloto quanto para sua aeronave. Mais tarde, Anderson recebeu a Cruz da Força Aérea, a segunda maior honraria militar dos Estados Unidos. Após a notícia da queda da aeronave de Anderson, os militares estadunidenses começaram a solicitar a autorização de Kennedy para um ataque massivo com bombardeiros a Cuba. Frente a isso, Kennedy se juntou ao seu irmão, o procurador-geral Bob Kennedy, e juntamente com o redator de discursos presidenciais Ted Sorensen, redigiram uma resposta a Nikita Khrushchev, afirmando que os Estados Unidos iriam retirar o bloqueio naval em Cuba, além da remoção dos mísseis Júpiter da Turquia. No entanto, esta última etapa teria de ser em segredo, para que as nações membros da OTAN não protestassem. Caso o pedido de Kennedy fosse recusado, não sobrariam opções a não ser a guerra. Enquanto tudo isso acontecia, navios da Marinha Norte-Americana estavam perseguindo os 4 submarinos soviéticos até finalmente encontrarem. O submarino B-59 começou a ser bombardeado por cargas de profundidade de aviso inofensivas para ser alertado de que estava sendo perseguido. Sem que o submarino pudesse emergir, a concentração de dióxido de carbono aumentou, fazendo com que os oficiais desmaiassem. As condições estavam insuportáveis nos últimos 2 dias. As cargas começaram a ser disparadas diretamente sobre o submarino, tornando o ambiente ainda pior. O submarino não havia conseguido contato com Moscou nas últimas 24 horas, e até onde se sabia, a tripulação acreditava que a Terceira Guerra Mundial havia começado. O capitão do submarino ordenou que os torpedos nucleares fossem disparados contra a frota da Marinha Norte-Americana. No entanto, o disparo de armas nucleares exigia a aprovação de todos os oficiais a bordo, e um deles foi contra essa decisão. Vasily Aripov foi o único a recusar, evitando o início de um confronto nuclear. Na manhã de 28 de outubro de 1962, o líder do bloco soviético Nikita Khrushchev transmitiu ao mundo, por meio da rádio de Moscou, a aceitação do acordo de Kennedy. Os mísseis soviéticos retornaram para casa e o bloqueio naval foi desfeito. Cerca de 5 meses depois, os mísseis Júpiter foram retirados da Turquia em segredo do público. Fidel Castro se sentiu traído pelo seu maior aliado enquanto os generais criticaram Kennedy.
A melhor ilustração dessa situação foi a frase proferida pelo general Curtis LeMay ao afirmar que essa foi a maior derrota dos Estados Unidos. Após o evento, foi constatado que a comunicação entre as duas superpotências foi o maior desafio. Com isso, uma linha direta entre Washington e Moscou foi implementada. Inicialmente, foi feito por meio de uma máquina de escrever eletrônica e mais tarde substituída por um fax. A comunicação direta entre os líderes foi uma maneira de evitar um novo embate que poderia desencadear uma guerra nuclear e o fim da humanidade. John Kennedy foi morto em 1963, sendo um dos crimes mais teorizados da história. Já Nikita Khrushchev foi derrubado do poder em 1964 sob a acusação de quase levar o mundo todo a uma guerra nuclear. Enquanto isso, Fidel Castro viveu até os 90 anos, comandando Cuba até 2016. Se você gostou da forma que esse vídeo contou a crise dos mísseis de Cuba, curta, assim você ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Também considere se inscrever no canal para ficar de olho em conteúdos semanais como esse. Valeu!